quando eu falo para vocês dessas condições, foi essas condições desumanizantes. Foram essas condições, né, que vieram africanos e africanas na condição de mercadoria, né, para desenvolverem a economia desse país por mais de 300 anos. Quer dizer, foram 300 anos do desenvolvimento da economia pelas mãos, pelos braços, pela mente pensante de africanos aqui escravizados e desumanizados, né, com a prática da tortura, que já era utilizada nos indígenas e foi largamente utilizada nos jovens africanos e africanas. Tanto é que, no ano de 1770, diante desses maus tratos, uma escrava de nome Esperança Garcia, no Piauí, escreveu a primeira petição, o primeiro documento contra a violação de direitos no Brasil, né, que foi uma carta dirigida ao rei de Portugal, ao governador do estado do Piauí, solicitando o fim dos maus tratos, né, e o tratamento desumano e degradante contra os seus filhos e contra o seu marido. Primeiro documento, 1770. Esperança Garcia era uma escrava que sabia ler e escrever, praticamente um pós-doc para a época. Então, vocês imaginem o significado disso. E sem contar inúmeras rebeliões, insurgências que houve no período da escravidão, justamente contra os maus tratos e a própria retirada da liberdade. Porque quando a gente fala em direitos humanos, o princípio dos direitos humanos, ele é regido principalmente pela liberdade, né? A liberdade nas nossas vidas tem um papel fundamental. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu, né, também, né, sou graduado em Direito, né, e trabalho sou mestre em Direito e Criminologia também, e durante toda a minha vida sempre trabalhei com a questão de direitos humanos, relações raciais, né, e com uma preocupação muito grande com a juventude, né? Eu gosto muito de conversar com jovens. E aí, eu me lembro, dentro desse processo, quando a gente vai discutir direitos humanos, né, e principalmente durante o período da grande Carta dos Direitos Humanos, e dia 10 se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, se fala muito das cartas que foram escritas, né, a Carta de João Sem Terra, em 1235, em Londres, né, a Carta Americana de Direitos Humanos, em 1776, e uma das cartas, a mais famosa da Revolução Francesa, de 1789. Durante o período dos anos de 1700, de 1549 em diante, o Brasil ficou passando por todo o processo do tráfico transatlântico de africanos e africanas no Brasil, sendo altamente comercializados, né, e retraficados no interior do nosso continente. Você comprava, era tudo, né? Você comprava, vendia, retrocava, vendia, e assim ia. E aí, pouco se fala, e tinha todo um processo, né, que uma coisa é você falar direitos humanos, né, visão eurocêntrica do continente europeu. Outra coisa é falar de direitos humanos sob uma outra visão. E eu descobri nas minhas pesquisas uma carta chamada Carta Mandinga, tá? É um documento matriz, que a matriz desse documento é oral, e ele é datado do século VIII, né? E essa carta surge com os povos Malingue e os Bambará no bojo do Império do Mali, em 1235, né? E esse pedaço do Mali, ele abarca, né, Burkina Faso, Senegal, Gâmbia, né, o Níger, né, Costa do Marfim, Mauritânia. E essa carta ela foi escrita em 1230, foi falada em 1835, né? E aí são um dos documentos que são muito anteriores aos tratados do Ocidente, que fala de direitos humanos. E aí, né, eles têm os direitos naturais, os direitos humanos e os direitos fundamentais, né? E a gente se baseia sempre com o conhecimento, né, da tradição eurocêntrica.
E essa Carta Mandinga, ela é muito interessante porque ela apresenta, de uma certa forma, os modos de vida dos povos da África do Oeste, notadamente as tradições das comunidades, né, Malinke e Bambará. E essa carta ela tem, né, no âmbito do que foi constituída no Império do Mali, é uma carta de excelência, né, principalmente porque ela trata também os projetos políticos e as tradições distintas desses povos, que é muito interessante. E aí, quer dizer, essa carta ela tem uma análise, né, sobre a Irmandade dos Caçadores. E aí eu vou ler para você o primeiro artigo dessa carta, que é muito interessante, né, para ser lida, porque ela é composta de 44 artigos. Né? E desses 44, eu vou ler apenas 2 para vocês verem. 1235. Então, ela assinala, né? Feita pela Irmandade dos Caçadores. Os elementos com que está esse presente artigo têm a evidência e a preocupação com a preservação da vida. Então, o primeiro artigo dessa carta diz: cada um tem direito à vida, à preservação de sua integridade física, por consequência, todo atentado contra a vida de seu próximo também será punido com a pena de morte. Esse é um dos artigos. O outro artigo da carta, que é muito interessante, né? A Irmandade dos Caçadores declara: toda vida humana é uma vida, embora seja verdade que uma vida pareça existir antes da outra. Nenhuma vida é mais antiga ou mais respeitável do que a outra. Do mesmo modo, uma vida não pode ser superior à outra. Isso foi dito, traduzido em 1235. E a declaração, né, e as outras declarações de cunho, né, eurocêntrico, que desconsideram essa produção, esse modo de vida, né, africano, mesmo sendo esse grupo, né, constituído por caçadores e que preservavam, né, toda a sua identidade étnica e todos os seus costumes, era de fundamental importância também se avaliar quando se fala das cartas de direitos, né? E essa carta, né, traz essa importância do que se refere, né, os acordos tradicionais entre as comunidades. Então, esse é um dos artigos 44, mas eu escolhi esse, que é um dos artigos que a gente vê nas cartas de direitos, né? Quer dizer, a preservação da vida, da dignidade e da integridade. Então, pressupõe-se que, como é uma carta escrita por africanos, por comunidades africanas de caçadores, trabalhadas pela a tradição oral, e essa tradição oral ela foi largamente pesquisada pela Unesco, né? E nessa pesquisa da Unesco foi possível, né, fazer essa transição e transmissão desse documento histórico, que é de fundamental importância, porque foi feito pelo Centro de Estudos Linguísticos e Tradições Orais, né, vinculados à Unesco, que traduz essa Carta Mandinga, né? E essa tradução, todo esse processo, começa em 1997. Então, é muito interessante, se o professor, um momento quiser, eu posso passar para o senhor, professor, tá? Eu tenho toda essa carta e eu passo para você no seu Zap, para você ler e também discutir com os alunos. E aí, quando eu falo nessa questão dos direitos humanos, mais uma vez eu volto na nossa história de direitos no nosso país. Então, quando a gente tem, né, a importância dos direitos humanos como um critério, né, e como isso se desenvolve, nós temos que lembrar também que é de fundamental importância a gente perceber que todos os processos de direitos eles se desenvolvem na Europa, né, num caráter eurocêntrico, como somente a população branca, né, que tivesse bens poderiam ter direitos. Ana Arendt, ela fala muito de direitos humanos, vocês podem ler, né? Ana Arendt e o processo de direitos humanos. Ela é uma senhora, uma historiadora, que fala e trabalha muito bem sobre a questão dos direitos humanos,
E ela frisa que os direitos humanos, ele tem a base principal dos direitos humanos sempre foi a escrita, aqueles que sabem ler e escrever. Esses eram os possuidores de direitos. Então, quando a gente fala da questão da importância da educação e da escrita, ela também vem baseada nesse sentido. Quer dizer, quem eram aqueles que sabiam ler e sabiam escrever na época dos anos de 1700, né? Com todo o processo da Declaração Francesa. A Declaração Americana ela vem em 1776, pessoas que já dominavam a escrita. A Declaração Francesa em 1789. E em 1789, no Brasil, nós também fomos blindados com a tal Inconfidência Mineira, né? Só que tanto a Declaração Americana de 1776 como a Declaração Francesa de 1789, eles não asseguravam o final da escravidão. Então, o nascedor ocidental dos direitos humanos define quem são mais ou quem são menos humanos. E nessa diferenciação entre os mais humanos e os menos humanos, obviamente que indígenas e africanos escravizados não tinham nenhum valor. Então, a humanidade dessas pessoas era totalmente despersonalizada. Então, você não vê na Inconfidência Mineira alguém levantando a bandeira pelo final da escravidão no Brasil. Ao contrário, a rebeldia contra todos os processos, né, da perseguição portuguesa, principalmente a cobrança dos impostos, era muito mais importante do que a própria visão de liberdade de todos aqueles que tinham como princípio os ideais da Revolução Francesa, que é igualité, socialité, fraternité, só não diz que é para quem era. E essa declaração ela foi um dos primeiros documentos ocidentais, né, sobre a vida e independência dos povos, mas não os povos escravizados. E aí, do mesmo modo, né, serviu também, as declarações servem como pontos normativos. E quando a gente vai falar de Ocidente, a gente tem que lembrar, todo o processo escravista do Brasil, ele durou mais de 388 anos. No Brasil, a única política pública que atinge a população negra, né, de imediato, foi a política de segurança pública, que visa a criminalização da população negra que mora em bairros pobres, né, muitas vezes sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem transporte. É uma população perseguida pela cor da sua pele, onde as abordagens policiais fundam que determinados jovens negros em potencial são suspeitos, e essa suspeição de conduta atinge os jovens negros com abordagens truculentas, violentas e muitas vezes em caso de morte. Esse é o legado do pós-abolição no Brasil. A política pública eficaz. Em 1890, a gente tem a reforma do Código Penal Brasileiro, que vai incluir a vadiagem, a capoeira, a feitiçaria, que eram entendidas nas religiões de matriz africana, e a capoeiragem como crimes passíveis de serem presos. E, após isso, qual é a política pública? Uma abolição que não garantiu terra, saúde, moradia, nada. A política pública foi a construção de manicômios, presídios e casas de correção, que é o sistema das fundações casas que a gente conhece em São Paulo. Então, você tem políticas, você não teve políticas que pudesse abarcar essa população de forma de inserir política de alfabetização, de educação, de moradia, de saneamento básico, elas foram excluídas desse processo. A população negra teve que ressignificar o seu espaço de existência para poder garantir, através de muito esforço, muita luta, os seus ingressos na escola, na universidade, ou mesmo ter o trânsito na questão da moradia. E aí, não foram poucas as organizações negras, né, que lutaram para conseguir isso. Nós temos várias organizações do pós-abolição, uma delas é a Nova Frente Negra, a Frente Negra Brasileira em 1930, né, que filiou mais de 36 mil pessoas sem zap, sem celular, sem nada, né, e eles tinham como objetivo a inserção de negros e negras no mercado de trabalho com condições dignas, né? E aí, em 1936, eles fundaram um partido político,
e em 1937, Getúlio Vargas cassou esse partido de todos os partidos políticos. E após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a gente tem a primeira discussão sobre direitos humanos. Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que versa sobre o fator mais cruel da humanidade, um dos mais cruéis, que foi o genocídio, né, de mais de 45 milhões de pessoas, que foi o genocídio do povo judeu na Alemanha, né? E era necessário, né, que tais acontecimentos trágicos não se repetissem mais. Então, foi criada uma comunidade internacional, que é a Organização das Nações Unidas, que é um referencial, né, contra todas as práticas de barbárie, né, contra a humanidade, e com o objetivo de dar um fim nessas desumanidades. E a ONU, logo que foi criada a ONU, foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é essa que se comemora no dia 10 de dezembro, né? E onde um dos capítulos principais, a abertura dela, é que todos os homens nascem livres e iguais. Em 1948, no Brasil, Abdias de Nascimento, né, que era amigo do Guerreiro Ramos, um famoso sociólogo, Abdias de Nascimento, que sempre foi um homem que lutou contra a discriminação e denunciou, né, em publicações de genocídio do povo brasileiro, ele apoiou, né, a construção, né, do primeiro Congresso Nacional, né, de Mulheres de Cor, em 1948. E esse Congresso Nacional era composto de mulheres que eram domésticas, diaristas, lavadeiras, né, no Rio de Janeiro, tinha como um dos objetivos a regulamentação, em 1948, do trabalho doméstico, né? Quer dizer, dois paralelos no que se refere à questão de direitos humanos. E aí, o que nós temos? Se isso acontece em 1948, também em 1948 nasce, né, a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, que contempla toda a região, né, de América Latina e visa também a manutenção da ordem, da dignidade, da soberania, da integridade dos territórios e a preservação dos direitos humanos. E esse documento, né, que é a Declaração de Direitos Humanos, ela consagra os direitos políticos, civis, culturais, direitos econômicos, né, que são direitos universais e indivisíveis. Você não divide direitos humanos, né? E aí, quando a gente vai fazer a discussão de direitos humanos, né, lamentavelmente, as pessoas dizem, mas vocês estão defendendo bandidos. Os direitos humanos só defendem bandidos, assaltante, estuprador, isso. Cadê o trabalhador que não é defendido pelos direitos humanos? Se nós formos pegar o artigo 5º da Constituição, né, ali, aquele artigo 5º da Constituição, o que ele coloca? Ele coloca de uma forma bem clara, né, que todos iguais perante a lei e os direitos humanos estão intrínsecs lá. Entre eles, o que é fundamental é o direito à segurança. E quem desempenha essa segurança são a polícia militar, que é a mais direta responsável pela segurança pública. Então, segurança pública é um direito humano, né? E aí, do ponto de vista dos direitos humanos, eu vou dizer para eles como eles se dividem para vocês. Primeira coisa, dos direitos humanos, são os direitos civis, que eles englobam o mais fundamental de todos os direitos, que é o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Lamentavelmente, esse direito civil, né, que é o direito à vida, à liberdade e à igualdade, ele é sistematicamente violado quando a gente fala da população negra. Porque nós, os jovens, não têm direito à vida, nós não temos o direito à liberdade, e nós somos preteridos quando o critério é a igualdade. Então, esse é um dos direitos humanos. 2, direitos políticos, né? São aqueles que compreendem o direito de votar, de ser eleito e influenciar na administração pública. Os direitos sociais, né? Eles abrangem a educação, a moradia, né? A saúde e a alimentação.
Então, uma educação de péssima qualidade, uma escola mal equipada, uma escola com professores mal remunerados, uma escola sem a estrutura necessária de dar segurança, proteção, acolhimento aos alunos e ao professor, essa escola, esse modelo de educação, está ferindo os direitos humanos. Né? A questão da moradia. Quando nós temos no Brasil mais de 62 mil favelas, mais de 38 milhões de pessoas morando em favela, essas pessoas estão tendo seu direito humano, a moradia, violado, porque a moradia é um direito humano. Né? Quando a gente fala da questão da saúde, quando a gente vê pessoas, filas para ser atendido na UPA, ausência de medicamentos, ausência de profissionais de saúde, sejam enfermeiros ou sejam médicos, né? No atendimento dessa população e um atendimento de qualidade, é outra violação de direitos humanos. Quando a gente fala a questão de pessoas que reviram latas de lixo para catar o resto de comida em busca da sua dignidade, porque a alimentação é um direito humano, quando essas pessoas estão revirando os lixos, é uma violação de direitos humanos. Né? E aí, quando a gente fala outro direito humano, a questão dos direitos econômicos, né? As pessoas terem uma renda e terem um trabalho em condições dignas de sobrevivência. Então, ninguém pode receber um salário que não dê para manter a sua família. Agora, uma família de 4 pessoas, onde se paga aluguel, onde tem 4 pessoas, jovens, pai, mãe, mais 4, cada pessoa, segundo os últimos dados do DIEESE, em média, gastam por mês, com alta da inflação, mais ou menos R$ 1.200 por pessoa. Essa renda que gira em torno dessa família, muitas vezes não chega a R$3.000, não chega a R$2.000. Entendeu? Então, a gente vê que os direitos econômicos são sistematicamente violados quando se refere às condições dignas de sobrevivência. E nós sabemos que quem é a população que mais sofre também com essa violação de direitos, né, econômicos, que é a população negra. A gente fala de direitos culturais. Quais são os direitos culturais? Compreende o direito ao lazer, à educação, à manifestação cultural, né? A comunicação. Quer dizer, quando nós vemos os nossos jovens, principalmente, os espaços de sociabilidade, que eram salões de baile, onde o pessoal ia de final de semana para dançar, para se distrair, ou ia de tarde, no domingo à tarde, para dançar, para se divertir. Hoje, esses espaços de sociabilidade não existem mais. Estão praticamente escassos. Né? Os campos de futebol se tornaram as quadras de futebol society. Na quadra de futebol society, só pode jogar bola quem tem dinheiro para pagar o aluguel. Quer dizer, os grandes salões de baile se tornaram, com todo respeito, né, salões e igrejas evangélicas. Né? E, a partir daí, essa juventude ela é obrigada a ir para as ruas, fechar as ruas e fazer os pancadão, porque essa juventude não tem um espaço de lazer. Né? E juventude, cabe sempre dizer que ser jovem está em transformação. Quer dizer, aquele momento da vida dele, infelizmente, ele é sociabilizado em situações terríveis, em situações muito degradantes, que é a atividade de jovem. Você não tem mais campo de futebol, você não tem salão de baile para dançar, você não tem uma série de coisas. Então, como é que essa juventude está se virando? Quais são as alternativas que esses jovens estão tendo para poder vivenciar esse momento, esse período da vida que é a juventude? Né? E aí, ao mesmo tempo, acesso aos meios de comunicação. Quer dizer, hoje essa juventude está usando muito a internet, usando muito celular, uma série de coisas, fazendo vídeo, fazendo live, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas outros espaços de lazer, de cultura, eles foram silenciados por uma nova política neoliberal que envolve também a ocupação de espaços públicos. Né? Dos direitos sociais ainda, né, são aqueles que têm uma realização progressiva. Quer dizer, o Estado ele tem que realizar e garantir esses direitos sociais.
né, eles precisam, né, transformar o que se chama de cidadania, né, que cidadania é o nome que dá todo aquele que nasce na Terra, né, é importante assegurar que todos possam viver em condições de dignidade. O Brasil, ele assina inúmeros tratados, né, relacionados a direitos humanos. Não são poucos os tratados e convenções que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário de vários tratados e convenções. E aí, entre eles, Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, né, abolição do tráfico de escravos, tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, né, Convenção Internacional contra todas as formas de racismo. Quer dizer, então, o Brasil ele tem um arcabouço de leis e de convenções para a proteção das pessoas. Porém, entre a proteção escrita e a prática da garantia dessa proteção, a gente tem aquilo que eu chamo que é uma grande falácia, que é a dificuldade da gente ver assegurados os direitos. E aí, quando a gente vai falar na questão da moradia, quando a gente vai falar da questão da discriminação racial, quando a gente vai falar da abordagem truculenta da polícia, quando a gente vai falar das condições de habitabilidade das populações que moram nas comunidades, que moram nas favelas, e a população de rua, a gente está falando de várias violações de direitos, né? Aí essas pessoas que têm os seus direitos, né, de poder ter sua casa, poder ter o seu espaço, ele é retirado desse direito quando a pessoa perde o direito fundamental, e é um direito, que é o direito ao trabalho, que está no aspecto dos direitos sociais, que é o direito, né, a uma vida com sobrevivência. Então, vocês imaginam, pós-pandemia, né, o que nos espera com a pós-pandemia? Nós vamos ter, lamentavelmente, a reprise, né, do que aconteceu há 72 anos. Inúmeros homens e mulheres nas ruas, perambulando, sem emprego, sem ter onde morar, sem ter nada, porque a pandemia ela atingiu principalmente as populações mais pobres. Quem está morrendo nesse número de mais de 170 mil pessoas são a maioria da população negra, mulheres, homens, jovens, porque quando a OMS diz a importância do isolamento social, como é que eu posso exigir e ter um isolamento social num espaço onde vive apenas de 42 metros quadrados e vive até 6 pessoas lá dentro? Como é que eu posso exigir isolamento social para famílias que precisam que alguém saia para trabalhar? Porque senão não tem o que comer dentro de casa, né? Quem é a linha de ponta da Covid? É as tiazinhas que vocês vê com a flanela limpando o metrô, limpando o ônibus, é o carteiro, né? É o entregador, né, que está entregando as comidas, quer dizer, é o operador de telemarketing, é o motorista, é o cobrador, é o coveiro, entendeu? E por aí vai essa população exposta, né? É o pessoal que trabalha nos hospitais, na limpeza, né? Pessoal da copa, da limpeza, da faxina, os que recolhem lixos hospitalares, os garis. Quer dizer, essa população não parou na pandemia. Para essa população não teve home office. Para essa população, não. E a população que foi obrigada a trabalhar pegou ônibus lotado, sim. E se contaminou, sim. Né? E a empresa manda ficar 15 dias em casa, às vezes, né? Porque morre de medo de um processo que envolva, né, um acidente de trabalho. Porque se você está indo trabalhar e você contrai uma Covid dentro do ônibus, é acidente de trabalho. Então, essa população não pode parar de trabalhar. Essa população não pode parar de trabalhar. E, com certeza, essa é a população. Como você não tem dados qualificados do Ministério da Saúde, né? Você não tem os dados corretos, e já foi solicitado, né? Inclusão dos dados de gênero, raça, idade, tudo, você só vê os números, mas você não vê isso desagregado em dados. Mas se tiver a degregação de dados, nós vamos saber que a maioria das pessoas que morreram foram pessoas negras.
e, com certeza, se perdeu em várias famílias negras inúmeras bibliotecas, né, que são os idosos. E, ao mesmo tempo, a gente está vivenciando hoje, né, a situação em que estamos vivendo num pós-eleição, né, e temos que nos preparar para o pós-Covid, né, e, principalmente, estarmos preparados para as vacinas, quais serão os critérios das vacinas. Então, nós estamos num país em que a juventude e as pessoas de mais idade, eu observo que vivem sempre num constante abandono, né? Porque nós temos hoje um quadro que vai aumentar muito, que vai ser os órfãos da pandemia, crianças que perderam o pai e a mãe e outros familiares e que foram obrigados a ir para abrigos, né? Os órfãos da pandemia, as viúvas da pandemia, os viúvos da pandemia, e a gente vai ter que sair em condições de ressignificar os nossos padrões de vida, nossas formas existenciais. E para os jovens, já estava difícil. Antes da pandemia, que era uma inserção no mercado de trabalho com dignidade, vai ser mais difícil ainda. Então, o grande desafio é, para além de vocês terem que trabalhar e estudar, é a manutenção do trabalho de vocês, sem contar das condições precárias, né, que se encontra a maioria dos jovens na exploração da força de trabalho de jovens no Brasil. Então, o que eu queria conversar com vocês era mais ou menos isso. Eu não sei se era isso que o professor queria. Se não for, o professor me pergunta o que o senhor queria que eu falasse mais, né? E aí eu vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem pergunta para mim. Daisy, você é sempre sublime, cara. Sublime, cara. Vale muito a pena te ouvir, sempre. Oi? Eu disse que você é sempre sublime, que vale muito a pena ouvir você. Obrigada. Pessoal, fiquem à vontade aí para as questões. Pode fazer. Eu não ouvi direito. O que você perguntou? Ah, tá. Uhum. Bom, eu acho que vocês, enquanto jovens, né? Eu sou jovem há mais tempo, tá? E eu acho que quando vocês, enquanto jovens, têm uma coisa que é muito interessante, né? A ousadia e a negação ao medo, né? Isso é um fator extraordinário para a juventude, né? Não ter medo e enfrentar tal. E vocês agora estão com um grande desafio nas mãos, que depende de vocês, não depende de mim, não depende do seu professor, não depende de ninguém. E isso ninguém tira de vocês. Que é a capacidade, vocês deram um banho de capacidade de organização nessas últimas eleições. Essas últimas eleições foram eleições municipais tocadas pela juventude de São Paulo. Quer dizer, vocês estão exigindo renovações, vocês estão exigindo modificações no processo político e vocês estão exigindo a ocupação desses espaços políticos. Eu acho que o que pode preservar e garantir a dignidade humana das próximas gerações que vier está na mão de vocês. É vocês que vão desmontar toda essa hierarquização de direitos e deveres que atinge jovens, população LGBT, atinge as pessoas idosas, os deficientes, está com vocês. Porque vocês estão com um arcabouço de conhecimento hoje que a minha geração talvez não tivesse. E hoje vocês têm. Hoje vocês têm mais facilidades, né, para ocupar a política e demarcar o espaço político do que vocês precisam. Hoje vocês estão em condições de discutir se esse modelo de desenvolvimento capitalista
segregador e excludente é um modelo de desenvolvimento que vai atender as futuras gerações. Que não é pensar por eles com 18, 20, 21 anos, é pensar uma política de desenvolvimento inclusiva, participativa, distributiva e coletiva que garanta a sobrevivência e a manutenção da existência para quando você tiver 30 anos. Se vocês não começarem a se organizar, a exigir, ter uma participação, seja no grupinho da escola, seja na universidade, se vocês não começarem a ter uma intervenção política nas estruturas, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, não se organizarem como grupo e coletivo, vai ficar muito difícil para gente. Porque quem tem que levar as pautas, né? As pautas, quem tem que levar a questão das pautas, é vocês. Agora, quando se fala da questão da periferia, tem uma pergunta que rolou aqui no comentário, a periferia e os direitos humanos, é sempre bom a gente lembrar como é a construção do nosso país dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são aqueles que detêm o monopólio, né, e a manutenção do status quo de violações de direitos humanos no Brasil. Como é que funcionam os meios de comunicação? Através das empresas de direito corporativista. Globo, Record, SBT, Bandeirantes. Como é que essas empresas funcionam? Qual é a programação dessas empresas? Né? Como é que essas empresas apresentam a sua programação habitual? Né? A programação policialesca, que é oferecida para essa população da periferia, que não sabe, que moram naquelas condições, muitas vezes, de miséria, porque são povos que são negros que estão com direitos humanos de moradia violados. Porque é feito a cabeça dessa população que direitos humanos é defender bandido. E que as condições dos bandidos, né, e esses bandidos são oriundos dessa periferia, aonde essas pessoas moram. Então, ser periférico também é ser uma pessoa de bem. E o que é ser uma pessoa de bem? É ser uma pessoa conservadora, ser uma pessoa racista, ser uma pessoa preconceituosa e ser uma pessoa controladora de direitos. E aí, essa população, que é a população da audiência para esse tipo de programa de televisão, né, que é Cidade Alerta, que é da Teninha, que é o programa, né, da hora do almoço, quer dizer, quem é que dá quem é que enxerta os bolsos das empresas? Não é os ricos. Os ricos fazem as empresas. Eles têm um modo de produção. Quem está ali garantindo que aquele programa seja assistido é a população mais pobre. Você vai em qualquer restaurante de qualquer lugar no centro da cidade ou na quebrada, está ali na hora do almoço. Está ali a hora do almoço colocado na telinha. Está ali colocado Cidade Alerta. E aí, uma das coisas mais terríveis é a forma desrespeitosa que são tratadas as mulheres vítimas de feminicídio. E aquelas mulheres que morreram assassinadas no final de semana, e aquele caso vai passando a semana inteira, e mais uma vez aquela mulher é exposta, mais uma vez aquela família é exposta, não se respeita a memória da vítima, enquanto está se reprisando esses assassinatos que dão audiência, mas aumentando a rentabilidade dessa empresa nos meios de comunicação. É isso. E o povo gosta de assistir porque acredita, porque se identifica com alguém que já vivenciou aquilo ou conhece alguém daquilo. Então, a retroalimentação da violência, a mesma violência que eu falei para vocês que o Brasil constitui enquanto nação. Essa violência retroalimenta a população, porque eu trabalho com medo, e ao mesmo tempo as pessoas têm uma fascinação desproporcional pelo sangue na tela. Mas por quê? Porque existe uma cultura de mais de 30 anos de programas televisivos. Então, basicamente um jornal Notícias Populares, que era o famoso Sai Sangue, que tinha foto das pessoas totalmente esquartejadas, e as pessoas faziam fila, se amontoavam na frente das bancas de jornal para comprar esse jornal. Entendeu? Eu quero o prazer de ver a pessoa morta. E fotos do IML, pessoas assim, com o rosto perfurado a bala, era
era a capa do Notícias Populares, gente. Entendeu? Quer dizer, isso vendia muito. Aí foi para a televisão, né? Aí foi para as reportagens. Quer dizer, isso retroalimenta. A violência é uma coisa que retroalimenta. E é o que dá, porque as pessoas precisam dessa violência. Lamentavelmente, elas não se percebem. Mas está um pouco dessa sociedade apresentar o pior, porque são considerados o pior. E é essa população da periferia que move as coisas do país, principalmente nos meios de comunicação corporativa. Deise, eu queria fazer uma pergunta também. Fala. Quando a gente fala de políticas de reparação histórica em relação a negros e indígenas no Brasil, e quando nós falamos sobre expressões do machismo e da opressão, né, quando a gente fala de questões de gênero, em que pé os direitos humanos estão nessa história? Veja bem, os direitos humanos são uma construção, né? Você sabe que é uma construção de direitos. Sim. Quando nós falamos de reparações, nós estamos falando do quê? De mais de 388 anos de escravidão, de trabalho forçado, sem nenhum tipo de política pública que fosse assegurada aos povos indígenas ou mesmo à população negra. Uma das medidas de reparação são as ações afirmativas, que é o ingresso de negros e negros através de cotas das universidades, que é uma parte da reparação, não é toda a reparação. Não é toda, é uma parte da reparação. Nós vamos fazer o ano que vem 20 anos da Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, que apontou a necessidade de cotas como uma reparação histórica contra um dos piores crimes da humanidade, que durou 388 anos, que foi a escravidão. E as sequelas, né, que atingiu a população indígena e a população africana e seus descendentes do Brasil, sem precedentes nenhum na humanidade. Então, as reparações, elas vêm com essa função de proteger, garantir e preservar a memória histórica de indígenas e africanos no Brasil, né? Quanto às relações de gênero, é a mesma questão. A questão das mulheres, né? O que é ser mulher? Uma coisa é lembrar dos papéis das mulheres no período da escravidão. Quem eram as mulheres? As sinhás, as donas, né? A sinhá de engenho, que também eram vítimas de violência, de estupro, de todo tipo de serviço. E que também, largamente, descontavam, né, as suas surras nas escravas, através da prática de tortura, principalmente quando desconfiavam das relações afetivas entre filhos e maridos, entre seus maridos e as suas escravas. E a questão do feminismo branco do Brasil, quando se fala dos direitos iguais, do direito ao trabalho, do direito a não ser tratada como discriminação, essa é uma das pautas feministas brancas estadunidenses, onde, em momento nenhum, essas feministas já sabiam ler e escrever, né, já nos anos de 1840, se preocupavam com as mulheres escravizadas. A mesma questão é quando se fala da questão, né, do feminismo da década de 60, quando as mulheres vão para as ruas e queimam seus sutiãs em busca da igualdade, da liberdade, quem foram as mulheres que varreram a cinza do sutiã? Quem foram as mulheres que varreram a cinza? Foram as mulheres negras. Então, essas mulheres não estavam inseridas. Quando se fala do sufrágio feminista no Brasil, em 1932, que as mulheres vão lutar para poder votar, quem foi que ficou cuidando dos filhos, dos bebês, fazendo chá, fazendo café, para que a senhora se reunisse na sala? Eram as mulheres descendentes de escravos, as empregadas domésticas negras. Então, quando a gente fala do feminismo negro no Brasil, eu sempre tenho dito que o nosso feminismo negro, né, ele se inicia no processo do aprisionamento na África e se perpetua dentro dos navios negreiros e se alastra para dentro das senzalas, que apoia a fuga dos escravos, que é ressignificado nos quilombos. Quer dizer, a questão do trabalho para as mulheres negras não é uma reivindicação, não. As africanas vieram do Brasil para trabalhar, diferente das mulheres brancas que vieram do Brasil. Então, essa diferenciação. E aí nós temos que entender que o feminismo, quando prima pela igualdade de direitos, pela igualdade de condições do mercado de trabalho, pelo fim do assédio, pelo fim da discriminação das mulheres, tem, né, a questão histórica
de compreender que não basta ser feminista, tem que ser antirracista. Porque o feminismo compreende o fim de toda forma de discriminação. E a discriminação racial também atenta como o feminismo, quando o feminismo vem com a bandeira da igualdade. E a bandeira da igualdade e da liberdade foi sempre uma bandeira secular da população negra no Brasil, de homens e mulheres. A liberdade. E aí, quando a gente vai falar dessa questão da liberdade e da igualdade, também se contempla a população LGBT+, gays, lésbicas, trans, que têm o seu direito humano de amar quem quiserem, transitar como quiserem e terem as suas vontades e os seus desejos de existirem como pessoa humana, preservados em toda a sua plenitude da sua existência enquanto ser humano. Perfeito, perfeito. Ó, eu vou fazer só mais uma, porque a semana passada a gente teve uma palestra e ficou faltando um ponto que eu acho que é a sua cara. Quando a gente tem um problema que acontece no Carrefour, por exemplo, o assassinato do João, a gente tem, da parte do Carrefour, a formação de um grupo de notáveis que vai trabalhar junto com o Carrefour. E existe muita discussão em torno disso, porque se fala que esses notáveis, né, como o Dr. Silvio, por exemplo, se venderam a ideia do capital para justificar as ações do Carrefour. O que você pensa sobre isso? Bom, eu sou uma pessoa que eu não... Eu penso assim, não é a primeira vez que acontece isso no Carrefour. Não é a primeira vez. Quer dizer, são fatos que já são claramente dentro da história do mercado, já faz parte da história do cotidiano de funcionamento desse mercado. Não é o único supermercado que também tem um quartinho para espancamento. A gente sabe que vários supermercados têm o quartinho da disciplina, o quartinho de sentar aqui. Né? E nós sabemos também das péssimas condições pela responsabilidade que têm os nossos policiais militares no que se refere aos salários desses policiais. Se os policiais fossem bem remunerados, eles não precisariam fazer bico. E se a segurança fosse eficaz no que se refere à garantia de direitos, não seria necessário se ter seguranças, né, oriundos das forças de segurança pública fazendo parte do grupo de segurança do Carrefour. No caso, o policial militar, né, fazer parte desse grupo de segurança do Carrefour e nem muito menos fazer parte ou constituir empresas de segurança. Porque várias das práticas, várias práticas utilizadas, né, de conhecimento, na formação de policiais militares, são largamente utilizadas também por essas empresas terceirizadas, principalmente quando alguns sócios ou outros sócios são oriundos, né, das polícias militares, o que, do meu ponto de vista, deveria ser proibido. Se eles tivessem uma boa remuneração salarial, né, e plano de carreira decente, não seria necessário fazer duas funções, ser policial e também ficar trabalhando a gente de vigilante. Bom, no que se refere à questão, Jacob, do grupo de pessoas que vão desenhar um modelo, né, de formação para os funcionários do Carrefour, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha opinião sobre respeito, entendeu? Pessoal, particular, que é intransferível, entendeu? Que é intransferível, mas eu penso que de fundamental importância outras organizações, como Educaf, Defensoria Pública do Estado, né? Ministério Público Federal, eu estava numa reunião agora à tarde com o Ministério Público Federal, né? A Comissão da Câmara dos Deputados de Brasília, são vários órgãos que também estão se manifestando nesse sentido do Carrefour. Então, você tem um grupo de pessoas, eu não
não sei como esse grupo foi escolhido, né? Eu não sei quais foram os critérios, eu não sei se teve edital, eu não sei como é que foi a escolha, eu não sei quais foram os critérios, mas essas pessoas estão lá, né? E vão ter o desafio, né, de ter que estabelecer diálogo com as entidades do movimento negro, com outras entidades de poderes constituídos, e apresentarem uma proposta que venha atender as necessidades, né, da população negra e também uma reparação, principalmente para os familiares do Alberto, né? Eu não apresento aqui, Jacob, meu olhar observador, não adianta, não sabe de fato, mas eu observo que nós temos que avançar em políticas públicas, entendeu? É necessário que a gente faça de verdade, né, que exista políticas públicas eficazes, políticas públicas que possam ser acompanhadas pela população, mas eu acho que de fundamental importância é, para além da grande discussão do racismo estrutural, é compreender que a formação de uma identidade criminosa negra no Brasil, ela começa no processo da escravização. Então, quando a gente quer escrever os indígenas, a gente está impregnando racismo na estrutura. Se eu quero escravizar os africanos, é o mesmo processo. Eu tenho um legislativo, um judiciário, né, e um executivo, composto por sua maioria por brancos bem-nascidos, bem alimentados, oriundos de famílias cafeeiras, de agricultores, que enriqueceram o tráfico da carne humana pelos 300 anos, entendeu? É de fundamental importância visualizarmos o impacto disso para o plano, né? E aí, eu digo isso a você, a riqueza do Brasil, hoje se fala muito, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Não! Foi a carne mais cara, o filé mignon do desenvolvimento desse país, foi a carne negra. Ela se tornou barata porque nós tornamos o passivo do pós-abolição. Nós somos os descartáveis do pós-abolição, os matáveis, os vulneráveis, os torturados, né, do pós-abolição. Mas nós somos a carne, o supra-sumo, filé mignon, né, do processo de escravidão durante 300 anos. Eli, o projeto exterminador, o projeto de uma polícia exterminadora, é você trabalhar dentro da instituição e essa instituição compreender o seu papel enquanto defensor de direitos. Salvaguardando, né, aquela instituição que deve salvaguardar os direitos humanos. E a segurança pública é um direito humano. Agora, do jeito que nossa sociedade foi construída, as primeiras milícias foram os bandeirantes, né? Depois dos bandeirantes, nós tivemos as guardas imperiais com Dom Pedro, fugido de Portugal em 1908. Tivemos as guardas, né, do tempo dos alferes. Quer dizer, a questão da repressão sobre corpos inadequados, e na maioria são corpos de homens negros e negras na periferia, está embutido dentro dessa construção, dessa imagem, né, negativa, perigosa dessa população. Então, tem que se trabalhar um novo modelo de polícia. Que polícia que nós temos? Então, a gente tem que desconstruir, né, os programas de televisão, né, que enaltece a polícia o tempo todo, né, que salve o comandante isso, salve o comandante aquilo, um abraço para o capitão não sei quem, que trabalho extraordinário, pô. Os caras, a gente paga imposto para os caras trabalhar, não para matar nem por conta, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais coletivamente, né? E voltando à questão dos jovens, os jovens em São Paulo deram um banho nesse segundo turno das eleições, né? Vocês, sabe, foram 2 milhões de paulistanos que disseram não ao modelo, né, autoritário, conservador, discriminador, preconceituoso, né? Disseram chega, né? E isso é muito importante, gente. Então, eu quero só dizer para vocês, meu amor,
que eu vou ter que entrar numa outra sala. Já era para mim ter entrado às 20 horas. Eu estou um pouco rouca, porque eu estou falando desde as 2 da tarde. E aí eu vou... Essa é a última, né? Mas sempre que precisar, Jacob, a gente conversa. Fica tranquilo que eu te respondo no privado. Tá bom, legal. Eu te respondo no privado. E outra coisa, quem quiser me seguir, gente, eu tenho Instagram, tá? É Benedito Dave. Eu estou aprendendo ainda a usar, tá? Mas eu quero agradecer ao professor Jacob. Eu acho que numa outra oportunidade a gente pode conversar mais, tá bom? Muito obrigado. Quando precisar, professor, é só contar comigo, tá? Eu sempre vou estar por aqui, tá bom? E eu quero deixar a todos vocês um beijo, um abraço para essa juventude. Vocês que vão fazer o show e vão assinar a direção. Tá tudo no nome de vocês. Eu asseguro a minha velhice a juventude de vocês. É vocês que vão ter que ir para a rua, porque eu já fui para a rua, olha, vejo vocês. Eu sou jovem no meio tempo, eu sou jovem em situação de prioridade. Eu posso ficar mais tranquilo. Tá bom, então, Vitor. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.